Olá, gente. Você tem insônia? Você tem dificuldade de cair no sono? No vídeo de hoje eu vou ensinar algumas coisas que você mesmo pode fazer e vou te ensinar um medicamento natural, comprovado cientificamente, sem que você precise utilizar drogas, sem que você precise utilizar o famoso Rivotril, por exemplo, que tem seríssimos efeitos colaterais. Me acompanhe até o final e eu vou te passar como você vai agir para reverter esta situação. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se. Eu peço que curta este vídeo, aproveita, dá um ok aí no nosso vídeo se esse assunto te interessa e vamos iniciar. Muitas pessoas reclamam de insônia. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão vivendo de muita ansiedade, muito preocupadas com o que pode acontecer no dia seguinte. As pessoas vivem preocupadas porque nós vivemos num mundo incerto. Há muita insegurança em relação ao futuro, muitos eventos naturais ocorrendo, muitos eventos inclusive provocados ocorrendo, a verdade é esta. E se nós não tivermos a nossa cabeça no lugar, piramos, não é assim? E como nós podemos reverter esta situação? Existem alguns aspectos que eu vou colocar aqui, que você pode até anotar, caso você queira, e no final eu vou dar, duas soluções importantíssimas, fundamentais para que você possa resolver esta situação de uma vez por todas. Ok? Então eu vou colocar aqui alguns requisitos que você pode vir a ter. Procure manter a sua mente tranquila. Isto pode parecer dúbio, Douglas, é disto que eu estou falando, é esse que é o meu principal problema. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que você não é o pensamento. Entenda isto. Existia um filósofo chamado René Descartes que ele dizia: penso, logo existo. E eu digo para você que você está além do pensamento. Nós, seres humanos, temos a capacidade de nos colocar acima do pensamento. Eu consigo, você consegue, todos nós conseguimos observar o que está sendo pensado, observar inclusive o que você está sentindo. Isto se dá a partir do momento que você consegue se separar do corpo. Você se coloca nesta posição aqui, olhando de cima para baixo. Faça esta técnica. Agora mesmo, eu estou falando contigo. Você está tendo as impressões daquilo que eu estou falando. Você observe agora. Você está pensando em alguma outra coisa? Você está ansioso para que esse vídeo logo termine? Se você está sentindo isto, você está sofrendo de um problema chamado ansiedade. E é isso que está prejudicando o seu sono. E quando você tem ansiedade, a maioria das pessoas tem a tendência a querer resolver por ansiedade, a procurar logo um médico e querer tomar lá um ansiolítico artificial, sintético, produzido em laboratório. E quais são as consequências desse ansiolítico? Quais são os ansiolíticos que geralmente são receitados? Eu vou citar um deles só, que é o mais importante, é o que é mais utilizado. Todos esses PAN da vida estão ligados a essa questão, Mas o Rivotril ou o Clonazepam, quase hoje tem tanta gente que utiliza esse medicamento e de forma assim, lamentavelmente, muitos se tornam dependentes desse medicamento. Este medicamento ele tem alguns efeitos colaterais muito desastrosos. O primeiro deles, dependendo do horário que você toma, ele vai provocar em você uma redução significativa da sua memória, a ponto de você se esquecer onde você deixou a chave, o que você tinha que fazer. Eventualmente você vai na rua e aí você, faz qualquer outra coisa, vai num shopping, vai na loja, volta para casa e fica, o que eu tinha que fazer? Até que você se lembre do que você tinha que fazer. Você teve uma vida ativa, movimentou daqui para lá, de lá para cá,
pensou sobre 1000 coisas, mas não resolveu aquilo que tinha que ser resolvido, porque o efeito colateral do medicamento te atrapalhou, te prejudicou, e você não sabe, porque o médico não vai te dizer, né, que este medicamento ele provoca este efeito colateral. Alguns até falam e receitam, não sei por que receitam, porque existe inclusive fitoterápicos comprovados cientificamente que têm, né, um efeito melhor do que este medicamento, muito melhor do que o clonazepam, e no final das contas ele não te deixa efeito, ele não cria efeito colateral, ok? O segundo efeito colateral que ele pode ocasionar, e a longo prazo, tá? Que além de criar uma dependência, tá? Ele pode desenvolver em você um déficit de atenção fantástico, déficit de foco, né? Aquela dificuldade de se concentrar, de estar focado em um único assunto. Ele cria este efeito colateral. Ué, mas ele não é ansiolítico? Ele não deveria justamente, né, acalmar? Pois é, nosso cérebro ele tem a capacidade de captar várias situações ao mesmo tempo, mas de focar naquilo que você decidiu, tá certo? Quando você toma o clonazepam ou Rivotril, que ele gera um efeito inibidor do GABA. Isto o que significa? Ele inibe, né, certos sinais do cérebro, e dentre esses sinais está o sinal da percepção do que está ao seu redor. E por ele fazer essa redução desse efeito, né, engraçado, ele te acalma, ele te tranquiliza tanto ao ponto de te deixar lerdo, desculpe o termo, é esse o efeito que ele causa, ele faz você ficar lerdo, tá? E por ficar lerdo é preocupante, porque você pode estar ali dirigindo um carro, né, e eventualmente ter um acidente de trânsito. Douglas, eu só tomo na hora de dormir. Bacana, ele além de reduzir sua memória, ele ao longo do prazo ele vai reduzir esse foco, porque ele passa a criar um efeito, né, no inibidor do GABA, de forma que isto se torna um efeito crônico, tá? Ele vira uma situação crônica, porque ele vai começar a atuar no teu cérebro, inibindo as suas atenções. E o que você pode fazer para isto? O que você pode me recomendar, Douglas? O que eu posso fazer para mudar esta situação? A primeira coisa que eu te peço é: elimina qualquer possibilidade de usar medicamento de laboratório, porque todos eles que causam efeitos colaterais, sobretudo os medicamentos ligados ao sistema nervoso, né? Medicamentos neurológicos, como é o caso do clonazepam, você deveria cortar, você não deveria utilizar esses medicamentos. Eles não resolvem o seu problema de insônia, eles apenas inibem, né, os sinais do teu cérebro, e por inibir os sinais do teu cérebro, e quando você precisar desses sinais, eles não estão ali, porque eles foram inibidos. Gerou um efeito colateral crônico de inibição desses sinais, tá certo? Você só tem que ter essa redução desses sinais no momento de dormir. E quando acordar, você tem que acordar a todo vapor. Teu cérebro tem que funcionar fantasticamente bem quando você acorda. E não, você fica aquele cara lerdo, aquele cara que, sabe, que a pessoa olha assim, parece que está drogado. E de fato está, porque é uma droga, só é uma droga lícita. E tem, Douglas, um medicamento que eu possa tomar, fitoterápico? Tem. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você que você deve fazer, e eu vou falar qual é esse medicamento no final do vídeo, a primeira coisa que você precisa fazer, tá? Meditar. Meditar, você pode praticar isto durante 3 a 5 minutos antes de dormir e 3 a 5 minutos ao acordar. Olha, isto vai fazer uma diferença fantástica na sua produtividade durante o dia e na sua capacidade de atrair, né, o sono. Outra coisa que eu quero falar, que é importante, que o quarto onde você durma deva estar totalmente escuro, tá certo? Para que você possa ter um sono mais atraente, digamos assim,
certo? Ele tem um efeito no seu cérebro que aí nós falamos numa outra ocasião, mas eu te garanto que se você tiver um quarto mais escuro e se você não tiver ali o modem do seu Wi-Fi também instalado no seu quarto, e se você também não está com o teu celular muito próximo de você, ou você vai dormir assistindo vídeo, ou falando com alguém ao telefone, né, no celular, ou mesmo assistindo uma TV, se você não comete esses deslizes, você já tem aí um bom caminho andado. O próximo passo é praticar a sua meditação, ok? E qual o fitoterápico que eu posso utilizar para vencer esta situação sem precisar utilizar droga? O que acontece? O nosso organismo, quando você ingere qualquer fitoterápico, qualquer planta que tem no universo, desde que ela não tenha sofrido algum efeito de mudança de DNA nele, né? Os famosos geneticamente modificados, se esta planta é natural, você foi lá e colheu no jardim, né? Lavou direitinho, foi preparar o seu chá, você tem absoluta certeza que ela vai cumprir o seu papel, vai realizar o seu efeito e não vai deixar nenhum tipo de efeito colateral e nem dependência. Esta planta sagrada que você pode utilizar sem o menor problema, porque ela tem índice de toxicidade zero, isto é comprovado cientificamente, ela é um ansiolítico natural, ela é um calmante natural e ela inclusive vai se auxiliar na sua meditação, porque quando você pratica a meditação, a médio e longo prazo você vai ver que você não vai precisar nem mesmo usar nenhum tipo de subterfúgio, nem mesmo a planta, que ela está ali para te ajudar, ela está ali para te reequilibrar. E depois que ela te deu este equilíbrio, ela não vai te causar dependência, você vai ver que não precisa mais tanto daquela planta. Agora, é diferente da droga. A droga não, a droga ela cria uma dependência. Existem pessoas, inclusive, que chegam a abusar do uso de medicamentos, que ele tem outros efeitos, tá? No organismo, além desses neurológicos que eu citei aqui. Efeitos gravíssimos para a saúde, tá certo? Já teve casos de pessoas terem parada cardíaca por o uso excessivo de ansiolítico ou de calmante, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando você usa medicamento artificial, os produzidos em laboratórios. Esta planta chama-se colônia. O chá da colônia você pode preparar da folha, você pode preparar das flores da colônia, que infelizmente ou felizmente, porque é natural, né? Ela dá uma vez por ano. Mas você também pode fazer até mesmo do próprio talo da folha da colônia, tá certo? A colônia é um ansiolítico natural, ela é calmante e demais, ela também é diurético. Se você tem problema diurético, olha, veja bem, ela te causa um benefício neurológico e ainda vai beneficiar o seu sistema renal, enquanto que o outro, certamente ele vai te causar dano nos seus rins. Tá aí um outro efeito que o clonazepam pode causar, efeitos colaterais, tanto no fígado quanto nos rins. Já a colônia não, tá certo? E como eu preparo o chá da colônia, Douglas? Na primeira noite eu já vou ter resultado? Na primeira noite, se você seguir esses requisitos que eu citei desde o início da palestra e também utilizar o chá da colônia, você vai ter um efeito interessante, tá? Então você faz assim, você rasga aquela folha da colônia, né? Ou a planta, a própria florzinha também serve, e você vai fazer o seguinte, você vai ferver aquela água. Ferveu aquela água, quando ela começou a ferver, você bota, né, uma colher de chá, aliás, uma colher de sopa da planta picada, tá certo? Para uma xícara de água fervida. Então você vai ali, vai ferver um pouquinho mais que uma xícara, né, para poder, né, vai evaporar. Então você bota um pouquinho mais que uma xícara de água ali, bota para ferver. Começou a ferver, você bota a colher da planta dentro, né, e abafa. Tá certo? Não deixa chegar nem um minuto, você já desliga e deixa aquilo ali curtir, tá certo? Se for feito com a flor da colônia, você não precisa nem deixar por um minuto, tá? Você já desliga, coloca a flor ali e deixa curtir. Vai sair um chazinho, né?
rosado, né? Se for da flor, se for da folha vai ficar um pouquinho esverdeado, né? Tem um cheiro agradável, é fantástico. E você faz o seguinte, bota ali no copo, não bota açúcar, tá certo? O ideal de qualquer chá é sem açúcar. Se você quiser botar um mel, um melado, mais saudável, tá? Se você achar que deva, senão não precisa, tá? Deixa esfriar um pouquinho, esfriou um pouquinho, tá morninho, você toma aquele chá e vai fazer diretamente fazer a sua meditação, né? Para buscar o teu sono, ok? Você tomando esse procedimento, você vai perceber que ao longo da sua semana, o seu sono vai começar a ficar melhor, mas tem que fazer isso todas as noites. Não tome o chá da colônia durante o dia, a não ser que você seja um cara muito estressado durante o dia. Aí você deve tomar, porque ele traz sono, ele causa insônia. Aliás, ele causa sonolência. Ele deixa você num estado mais letárgico, mas é saudável, tá? Ele não vai causar nenhum efeito colateral no seu organismo, tá certo? E outra coisa que eu quero dizer, se você aproveitou, se você gostou desse vídeo, inscreva-se agora no nosso canal. Vai aparecer, ou se já não apareceu, uma águia amarela no centro desse vídeo. Aperta nesta águia para que você possa receber novos vídeos e inclusive o sininho, né, de receber notificações, ok? Shalom.